Vamos lá, pessoal. Vamos ajudar nesse vídeo roteiro. Desculpa virar o rosto, porque eu estou olhando a prova que está aqui na minha frente. Então ela está me pautando. Então vamos. A primeira parte da prova, ela começa com o pretérito plusquamperfecto de indicativo. E o que seria o pretérito plusquamperfecto de indicativo? É uma ação que acontece antes de uma ação principal no passado. Por exemplo, fui à escola. Então, o ato principal é ir à escola. Antes de ir à escola, me havia levantado, eu havia tomado desayuno, eu me havia duchado, eu havia conversado com a minha família e havia salido. 5 coisas fiz antes. Então, toda ação que antecede uma ação principal no passado é o pretérito plusquamperfecto. É um verbo composto, com o verbo haver, conjugado no pretérito imperfeito. Eu havia, tu havias, ela havia, havíamos, havíeis e havia. Mais um particípio. Então, esse particípio seria uma forma impessoal do verbo que você transforma o que é ar em ado e o que é er ou ir em ido. Seus infinitivos são transformados em essas terminações do particípios particularmente. Essa estrutura, soma dos dois, é que vai dar o pretérito. Havia cantado, havia comido, havia sonhado, havia estudado, etc, etc, etc. Combinadíssimo? Fechou. Segundo, verdadeiro e falso. Então vamos trabalhar sobre verdadeiro e falso. E para a partir de um texto, vocês vão estabelecer interpretação e vão definir se é verdadeiro ou falso cada afirmação proposta. Terceiro ponto, pretérito indefinido de indicativo. O pretérito indefinido de indicativo tem a seguinte questão. Indefinido é uma ação. Pretérito indefinido é uma ação que foi terminada no passado. Indefinido, terminada. A indefinição está em que momento isso ocorreu. Portanto, tomei café. Em que momento tomei café? O verbo não me fala. Não tem marcação temporal nele, ou qualquer denotação temporal que me diga, tomou café há 5 minutos. Não é isso. O que pode ter é na frase um marcador temporal. Mas aí quem vai me falar do tempo é a frase, não o verbo. Portanto, o verbo em si se refere a uma ação concluída. Tomei, comprei, sonhei, vivi, estudei. Então, o que vai acontecer? Vocês vão ter um exercício de completar. E a partir daí, não é isso? Vocês vão formar um texto. Esse é o exercício. O próximo, ele é pretérito imperfecto. Perfeito ao contrário disso. É uma ação que é interrompida no passado. Então, se eu tomei, então já sei, começou a tomar, terminou de tomar. Se eu estou falando de que eu estava tomando e fui interrompido, já não posso falar tomei, porque estou dando uma informação de que eu terminei. Não, e eu não terminei. Então, o que eu faço? Então, eu uso o pretérito imperfeito. Eu tomava. Então, atenção, por favor, com o pretérito imperfeito. Estudem ele. Pretérito imperfeito, eu tomava. Eu recomendo o livro de gramática, viu? Ele ajuda nisso, né? Procurem o livro de gramática, aquele verde. Então, vale a pena estudá-lo. Eu estudava, eu cantava, eu vivia, enfim. Nós outros salíamos. Esse é o pretérito imperfeito. O pretérito perfeito, ele tem uma outra função, que é, vocês vão pegar um texto e a gente vai montar esse texto. Esse texto está no pretérito perfeito. A função do pretérito perfeito, né, não é isso? É falar de uma ação que começa no passado e se projeta no presente. Por exemplo, eu havia empezado a hacer este vídeo. Perceberam que eu não terminei o vídeo? Ainda estou na ação.
Então, por isso que eu utilizei o pretérito perfeito. Eu he empezado. Terminei? Não. Então, faz sentido. Então, qual é a diferença? O pretérito plusquamperfeito se utiliza o pretérito imperfeito do verbo haver como verbo auxiliar. Ou seja, eu havia cantado, tu havias estudado. O pretérito perfeito utiliza o verbo haver em presente. Eu he, tu has, ela, hemos, habéis, han. Eu he empezado. Nós hemos cantado. O particípio é o mesmo, não muda, é um verbo composto. Então, esse que é o ponto. Se eu digo eu he comido, parei de comer? Não, ainda estou comendo. Essa é a diferença, por favor, pretérito perfeito. Estudem. Depois faremos com o texto perguntas e terminaremos com o pretérito, perdão, com uma textualidade onde vão encontrar dentro deles os pretéritos todos e o presente, não é isso? Presente indicativo. E em 5 linhas vocês vão ter que escrever usando o repertório. Qual vai ser o critério? Critério simples. Metade é léxico normativo e a outra metade é argumentativo. A soma dos dois vai dar uma nota. Hasta la vista. Buena prueba.